professor Pedro, e a gente vai começar a trabalhar mais um conceito de física, que é o conceito de termometria. E quando eu falo para vocês que hoje a gente vai estudar física e principalmente termometria, a cabeça de vocês fica com esses próprios memes aqui, tudo confuso, desesperado. Professor, o que é isso? Eu não sei. Não quero, não gosto de estudar, não sinto verdade nessa matéria. Mas calma, gente. Termometria é uma matéria muito legal e está muito aplicada no nosso dia a dia. Então, quando a gente começar a estudar, vocês vão ver que isso é verdade, eu uso isso. Então, vocês vão conseguir ter uma noção melhor dessa matéria. E a termometria é uma matéria que vai estudar a temperatura e também aquelas escalas termométricas que medem essa temperatura. Por isso que a gente fala que é uma disciplina bem legal e que está muito no nosso dia a dia, tá? E para a gente começar, a gente vai entender um pouco sobre o conceito de temperatura. E eu trouxe para vocês na aula de hoje 2 líquidos que são consumidos por muitas pessoas, que é o chá quente e o chá gelado, que está parecendo mais aqui um leite com Nescau, mas finge que é um chá gelado, tá? E dentro desse chá quente e do chá gelado, eu pego e tenho aqui algumas moléculas. Eu vou pegar e vou dar um zoom nessas moléculas do chá quente e do chá gelado. Notando aqui na figura, vocês conseguem perceber que dentro desse chá quente eu tenho uma agitação de moléculas muito grande. Eu tenho todo o tempo moléculas ali se movimentando de um lado para o outro, desesperadamente. Já no meu chá gelado, eu tenho aqui, ó, se eu dou um zoom nesse chá gelado, eu vou ter umas moléculas mais tranquilas, mais calmas, com uma agitação menor. Lembra daquele clima frio que a gente gosta de ficar debaixo da coberta, encolhido, assistindo um filme, vendo uma série da Netflix? É exatamente o que acontece aqui com essas agitações. Elas são mais tranquilas, tá? Então, por isso até que no nosso período de frio, a gente sinta mais preguiça de fazer as coisas. Porque a gente quer ficar, ó, quentinho ali, sem agitação nenhuma. E aí o conceito de temperatura é isso. Ela que vai medir a temperatura, que vai medir esse grau de agitação das moléculas. Então, se eu tenho uma agitação muito acelerada, muito grande, eu tenho uma temperatura alta. Se eu tenho uma agitação mais tranquila, eu tenho uma temperatura baixa. E outra coisa que eu trouxe para vocês que é muito legal da gente ver é sobre o termo quente e frio. Quando a gente está naquele dia ensolarado, que ninguém aguenta andar na rua, você dá 2 passos, já tá bufando, tá doido para chegar em casa, tomar um banho gelado, a gente fala que é um dia quente. Já aqueles dias que a gente está numa preguiça, que a gente quer ficar em casa, vendo um filme, comendo um brigadeiro debaixo da coberta, a gente fala que é um dia frio. Mas vocês sabiam que esse termo de quente e frio, ele está errado para a física? Pois é, gente, vocês vão entender o porquê que não é ideal a gente falar quente e frio. Eu trouxe novamente aqui o nosso exemplo do chá, tá? Esse chá, vamos supor que é um chá verde ou um chá de camomila. Ele tá a 90 graus Celsius, então ele tá muito, muito quente. Nós não vamos conseguir beber esse chá, né? Porque senão a gente queima a língua. Então a gente fala que é um chá quente. Só que se eu coloco esse chá perto da superfície do Sol, onde a temperatura do Sol vai ser de 9.500 graus Celsius, o chá vai ficar frio perto dessa temperatura grande. Mas o chá não era quente? Por que ele está frio agora? Por isso que para a física, o termo quente e frio não é muito utilizado, tá? Não é adequado a gente falar isso. Porque sempre quando a gente trabalha com temperatura, nós vamos trabalhar com comparação. Eu sempre vou comparar uma temperatura com a outra. Então, por isso que na física a gente não utiliza o termo quente e frio, mas sim nós utilizamos o termo de temperatura alta ou temperatura baixa, ou até mesmo agitação alta ou agitação baixa. Então, quando a sua mãe falar assim, não bebe essa sopa agora não, que ela tá quente. Aí você pode falar que você aprendeu com o professor Pedro que o termo quente e frio não é muito adequado da gente usar. Aí você fala para ela que a temperatura está alta. Combinado?
E para medir, gente, essas temperaturas, esse grau de agitação, existem uns aparelhos que nós chamamos de termômetros, que provavelmente você já viu um desses termômetros aí, né? Quando você passa mal, a sua mãe coloca debaixo da axila ou na língua. No meu caso, minha mãe não tinha isso em casa, estava passando mal, era dipirona, ia beber dipirona para resolver. Mas tem mães que possuem aí o termômetro na casa para medir a temperatura do filho. E aí, esses termômetros são responsáveis por medir a temperatura, tá? Esses graus de agitação. E hoje em dia nós temos vários tipos de termômetros, vários e vários tipos mesmo. Nós temos os termômetros digitais e tem até um que é bem antigo, mas que ainda se encontra, que é o termômetro de mercúrio, tá? É mais encontrado em laboratórios. E esses termômetros, como eu falei, têm a função de medição dessas temperaturas. E dentro deles, gente, como aqui mostra no desenho, eu tenho uma coisa que a gente chama de escala termométrica. E essa escala termométrica, ela é muito importante porque é ela que vai me dar o grau que está a temperatura do corpo que eu estou medindo. E hoje em dia nós temos 3 escalas termométricas que estão super importantes, que é a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A escala termométrica Celsius é muito utilizada em boa parte do mundo. É o que a gente utiliza aqui no Brasil, que está aí no nosso celular, está no termômetro da rua. São essas escalas Celsius que a gente usa. Só que a escala Fahrenheit já é encontrada lá nos Estados Unidos, porque é uma escala importada, ela é chique, gente. Ela é uma escala inglesa. Então, se você um dia ganhar na loteria e for para os Estados Unidos e levar o professor Pedro, você vai encontrar lá a escala Fahrenheit. Agora, essa escala Kelvin, ela é a mais especial de todas, ela é o patamar alto, tá? Ela é da elite das escalas, porque ela é encontrada somente em laboratórios de pesquisa. E essa escala Kelvin, perdão, a gente fala que é uma temperatura, uma escala absoluta, tá? Ela me mostra um resultado absoluto. Por isso que a gente é encontrado, né? A gente só encontra lá nos laboratórios de pesquisa, tá? Beleza? E outra coisa que é importante a gente saber dessas escalas termométricas é que existem 2 pontos importantes dentro delas, que é o ponto de congelamento e o ponto de vapor. Se você observar aqui na minha escala termométrica de Celsius, eu vou notar que o meu ponto de congelamento é quando a temperatura estiver a 0 graus Celsius. Então, quando chegar a 0 graus Celsius, é onde a minha água ou o meu corpo, né, vai estar começando a congelar. Já quando eu chegar a 100 graus Celsius, é onde eu vou ter o meu ponto de vapor. A minha água vai começar a evaporar. Já na escala Fahrenheit, o meu ponto de congelamento é de 32 graus e o meu ponto de vapor é de 212 graus. Na Kelvin é 273 e 373. E é uma coisa que é muito legal dessas escalas termométricas e que é importante para a gente, nós precisamos aprender a relacionar essas escalas. Vocês sabiam que é possível a gente transformar uma temperatura de Celsius em Kelvin ou em Celsius e Fahrenheit? Pois bem, é isso que a gente vai precisar aprender. E o que a gente chama, a gente fala, né, quando a gente consegue relacionar essas temperaturas, nós estamos falando da conversão de escalas termométricas. E aí surge essas temidas e que vocês têm muito medo, fórmulas. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo aprender, tá? Sobre essas fórmulas. Essas fórmulas aqui, elas são para conversão de escalas termométricas. No dia que eu tiver interesse em transformar uma temperatura de Celsius em Fahrenheit, eu vou usar esta fórmula aqui, onde TC é minha temperatura em Celsius, TF é minha temperatura em Fahrenheit. Se eu quiser transformar a minha temperatura de Celsius em Kelvin, eu vou usar essas 2 fórmulas aqui, onde o meu TK é a minha temperatura em Kelvin. Vamos fazer essa atividade de fixação para a gente entender melhor esse processo de mudança de temperatura, de conversão de temperaturas. Mike foi à praia na Califórnia. Mike tá melhor do que a gente, né, gente? Porque tá na praia, na Califórnia.
Chegando lá, o seu celular tinha convertido a temperatura de 15 graus Celsius para X de Fahrenheit. Qual é a temperatura que está marcando o celular de Mike? Então, o exercício já me falou que antes dele ir para os Estados Unidos, o celular dele estava marcando 15 graus Celsius. Quando ele chegou lá, mudou essa temperatura. Estava de 15 graus, foi para alguma temperatura em Fahrenheit. Porque lembra que eu falei para vocês que a escala de Fahrenheit é encontrada lá nos Estados Unidos? Então, o celular dele atualizou. Para a gente começar a resolver esse exercício, nós vamos apresentar aqui as fórmulas. Só que para mim, no exercício, eu quero mudar a temperatura de Celsius para a temperatura de Fahrenheit. Então, a fórmula que eu vou usar é essas duas fórmulas aqui. Essa fórmula de Kelvin não vai me interessar por agora. Eu preciso só dessas duas. Depois de eu ter escolhido a minha fórmula, eu vou colocar as informações que o exercício me trouxe. Aqui ele me deu a temperatura de Celsius, que é 15 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui eu sei que a temperatura de Celsius estava 15 graus. E aí, agora eu vou resolver essa equação. Primeiro, eu vou começar a dividir 15 por 9, que vai dar 3. Depois, eu vou passar esse 9 para depois aqui, para antes da igualdade. Tá? Então, ele vai ficar desse lado da igualdade. Então, vai ficar 3 vezes 9 igual a TF menos 32. Agora, eu vou resolver aqui essa multiplicação, que vai ficar 3 vezes 9, 27. Vou passar esse menos 32 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com 27 mais 32, porque muda o sinal, tá? Igual a TF. Agora é só somar. Então, TF, temperatura de Fahrenheit, é igual a 59 Fahrenheit. Então, a resposta é 59 Fahrenheit. Então, o Mike está lá na praia a 59 graus Celsius, ok? Um outro exercício para a gente fixar é quais as principais escalas termométricas. Eu falei com vocês hoje que as escalas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é que é utilizada no nosso dia a dia, já a escala Fahrenheit é uma escala inglesa, então ela é utilizada lá nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, que é a elite das escalas, é utilizada no laboratório de pesquisa, tá? Que é uma escala absoluta, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu utilizei essas referências para preparar a aula. A gente viu hoje o conceito de temperatura. Nós aprendemos que o termo quente e frio não é um termo muito legal para se ver, para se usar. E também a gente aprendeu a conversão de temperaturas e as escalas termométricas. Espero que vocês tenham gostado e até!